Agora a gente vai falar sobre os benefícios do bom atendimento. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio a Silvia Osso, que é palestrante de varejo. Tudo bem, Silvia? Boa, tudo Prazer bem, te receber novamente, viu? Muito obrigado pelo convite. Silvia, eu quero começar o nosso bate-papo falando um pouco da enquete, porque eu recebi muitas mensagens e as pessoas pensam muito parecido nesse quesito. O que eu coloquei lá na minha fanpage, você pode ir interagindo enquanto o programa acontece, é saber se as pessoas voltam a um estabelecimento em que foram mal atendidas. A Mônica Fraga diz que em Muritiba, na Bahia, ela acaba voltando por falta de opção, principalmente nos postos médicos, porque eles não têm como evitar. Mas quando se trata de comércio, ela não volta se for possível. A Elaine disse que não, a não ser que precise muito do produto e não encontre em outro lugar. A Laninha Lima, eu estou resumindo, tá? Diz que sim, ela volta, porque ela não vê problema nenhum nisso. É claro que ela fica chateada, mas pessoas podem estar num dia mal. A Kelly dos Santos diz que o marido foi mal atendido no dentista que eles iam e tem que encerrar o tratamento. Ela vai só porque já está pago. A Diana diz que não volta, só se for um lugar que tem produtos únicos. Por exemplo, na cidade dela, ela falou que aí ela é obrigada a suportar. A Sandra Wood diz que não volta porque existem lugares que gentileza, sorriso e boa vontade superam a grosseria. Arthur Santos diz que não volta porque a pessoa mostrou que está despreparada quando atende mal. Depois eu leio o resto, que tem muita coisa ainda. Mas a maioria das pessoas diz que não volta, a menos que só tenha o produto lá. Todo mundo mostrou indignação aqui. Eu queria que você falasse para nós, Silvia, a gente quer ser bem atendido, né? É verdade. Independentemente de tudo que tem acontecido nos últimos anos, que a gente tenha vários apps e uma série de comodidades na internet, a gente gosta de ser bem atendido. Gentileza sempre cabe em todo lugar, Jaque. Então a gente tem que pensar que a gente não volta mesmo. É muito ruim você ser tratado por alguém que não tem boa vontade, que não olha no teu olho, que não tem a gentileza ou o carinho de te atender. Afinal, está ali ganhando para isso, que é o que a maioria dos clientes pensa, né? Eu preciso desse tipo de coisa. É isso que eu queria falar, porque aí eu queria também ver, como palestrante de varejo, como uma pessoa que tem experiência na área, quando o produto tem preço semelhante em lugares e a gente faz pesquisa, a gente compra no lugar onde foi melhor atendido. Isso é um fato, não é? É verdade, esse é um fato mesmo. Muitas vezes o pessoal até pesquisa pela internet hoje em dia, verifica qual é o melhor preço, mas ainda prefere comprar presencialmente. E o fator atendimento é o que conta. Muitas vezes nem preço conta tanto quanto atendimentos. Quando você conversa com pessoas em pesquisas, elas algumas vezes verbalizam exatamente esse tipo de coisa. Eu volto àquele estabelecimento porque é garantia de bom atendimento, é garantia de resolver o meu problema. Porque quando você vai, não é só o bom atendimento, algumas vezes você tem uma dúvida, que para você aquele problema é seríssimo. Né? E se você tem uma pessoa com boa vontade, com carinho, com gentileza, tentando resolver, o pessoal prefere isso, às vezes, do que preço. Sabe que existe uma situação que a gente que trabalha aqui no Centro vive semelhante. Tem um lugar específico aqui, uma padaria onde a gente vai às vezes, em que o dono atende a gente muito mal. Mas os funcionários são um amor. Então, toda vez que a gente vai, a gente fala, a gente esqueceu que eu não devia mais voltar aqui, porque ele realmente é muito grosseiro. Em compensação, de repente chega alguém que trabalha para ele e dá aquele sorriso e trata a gente bem. A gente às vezes fica dividido, né, Silvia? É verdade, é verdade. Quem salva efetivamente é o atendente. Né? Muitas vezes ele quase se desculpa pela grosseria, entre aspas, do patrão. É verdade. Né? Ou do gerente. E ele muitas vezes sabe que ele é o diferencial. Porque este é um diferencial hoje em dia. Né? O varejo como um todo, mundial, mas brasileiro principalmente. Parece que as pessoas acham que estar numa área de atendimento é uma coisa boba. E não é. Você precisa de preparo. Você precisa de uma imagem profissional muito bem cuidada também. Não é só a gentileza, a verbalização, tentar resolver. Muitas vezes é importante que você consiga também fazer com que a pessoa tenha cuidados básicos, com o cabelo, com a barba, com a maquiagem, etc.
Você não entra numa loja de beleza e vai comprar uma maquiagem com uma pessoa totalmente sem maquiagem, desarrumada, etc. e tal. Você vai ter coragem de fazer uma pergunta para ela sobre um blush e um batom? Nem pensar. Então, isto também conta muito, não é só a verbalização, o olho no olho, o aspecto de carinho, de atenção. A imagem profissional conta tanto quanto a competência. Né? E, às vezes, ela é o início da história. Né? Você chega, mesmo na padaria, que o pessoal tenta te agradar com a gentileza, você olha e pensa, está asseado, está organizado, o uniforme está limpo. Verdade. Né? Isso tudo leva que você tenha mais credibilidade naquela pessoa, né? E como ela se comporta. Você está falando do preparo e me faz lembrar aqui de várias lojas que não são nacionais, mas que a gente tem aqui no Brasil, que já trabalham com estilos próprios, lojas de maquiagem, lojas de óculos. Tem algumas lojas específicas em que você sabe que tipo de pessoa você vai encontrar, porque a impressão que dá é que a personalidade da marca está ali, intrínseca nos funcionários. Lá fora eles já perceberam isso há muito tempo, né? Há muito tempo, muito. A diferença é gritante quando você sai, né, do Brasil e verifica tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, que para eles isso está no DNA da empresa. Né? A sua imagem é a imagem da empresa. Então, você tem uma série de pré-requisitos que você cumpre com prazer, faz parte do teu negócio e faz parte da tua atribuição. Já aqui, muitas vezes, o pessoal acha que isso não é necessário. Está mudando, até por força do consumidor, que, como você disse no começo, está mais exigente. Então, eles sabem, eu estou perdendo, o consumidor não volta. E aí está havendo, então, uma modificação no que diz respeito a treinar melhor e qualificar de forma que o pessoal seja um pouco mais afável e que realmente demonstre o DNA da organização. E olha que existem no Brasil várias grandes com DNA ou com pedigree muito interessante, que às vezes a equipe não corresponde à imagem que eles divulgam na mídia. E aí a gente encontra muita gente, quando a gente faz uma enquete como essa sua, dizendo isso, nossa, mas eu fui tão mal atendido em tal estabelecimento, né? Porque muitas vezes o que você vende na mídia não é compatível quando você chega lá na gentileza, na atenção, na solução do problema e assim por diante. É por isso que tem que preparar as pessoas. Alguém aqui nos comentários disse que todo mundo pode ter um mau dia. Foi a única pessoa que falou que volta, assim, com certeza. E aí eu fico imaginando, e eu queria que você falasse isso pra gente, se todo mundo trabalha ou quer estar trabalhando, às vezes a gente não está trabalhando num dia que está bem e todo mundo tem que fazer isso. Você chegar num estabelecimento, num dia que é sua folga, porque a gente fala muito isso, mas coitado, está trabalhando no feriado, mas peraí. Você está indo para gastar, você não tem culpa que ele está trabalhando no feriado. Você quer ser bem atendido. Eu acho que a gente pode relevar até certo ponto, porque quem trabalha com público, se está num dia mal, meu amor, você não pode descontar no seu público, não é? É verdade. É quase que um pré-requisito você entender o seguinte, combinamos já. Eu trabalho sábado e domingo, por exemplo, então isso já faz parte da minha atribuição. Se eu gosto ou não, neste momento, eu não tenho que exteriorizar esse tipo de coisa. Eu estou ali para servir. E o que a gente mais ouve do público hoje em dia é o seguinte, a pessoa que está atendendo, ela está servindo. Ela tem que mostrar que ela tem vontade de. Então, mesmo que você esteja num mau dia, põe um sorriso na boca e enfia a cara e vai embora. Né? Eu digo que bocão e sorrisão sempre cabe em qualquer lugar. Né? É um olho brilhante, é olhar efetivamente no rosto da pessoa e estar ali inteira efetivamente para atender. Né? É importante que a gente sinta e até às vezes se coloque no lugar do outro. Se eu fosse o cliente, eu aturaria alguém me atendendo de cara fechada ou de mau humor ou de má vontade, etc. De jeito nenhum. Né? Então, muitas vezes, o melhor caminho é pensar, se eu tivesse do outro lado, eu estaria comprando com esta pessoa? E muitas vezes não. Né? Mesmo a gente, o próprio atendente se autorreprova. É verdade. Eu queria te perguntar, eu sei que hoje a gente vive um momento complicado no país, mas fazer aquilo que se ama, procurar a profissão mais adequada para você,
também não é essencial se... Eu falo isso também até de uma maneira pessoal. Eu tenho uma profissão onde durante 1h30, todos os dias, há 10 anos, eu tenho que estar bem. Então, você pode ter problemas pessoais, você pode estar tratando uma doença, várias coisas podem estar acontecendo, mas eu amo tanto o que eu faço que eu me esqueço de um problema quando eu estou aqui. Não fica mais fácil quando a pessoa faz o que ela gosta? Fica muito mais fácil. Hoje, os setores de recrutamento e seleção já têm trabalhado muito nisso. Em um pré-requisito é gostar do que faz. Já perceber que a pessoa gosta do que faz. Tem até um dito popular que diz que quando você gosta do que faz, você nem trabalha, se diverte. É o seu caso, é o meu, de outras tantas pessoas que, na verdade, estão sempre se divertindo. A pessoa que gosta de varejo, que vai para o varejo, hoje em dia... deixou de ser assim, tipo, era o último emprego que eu achei, vou lá. Hoje você encontra em muitos lugares, até depois com a presença de lojas internacionais, dos shoppings mais categorizados, mais premium, etc., trazendo este modelo de que é um prazer estar aqui, é divertido estar aqui. Então, a seleção, muitas vezes, já reprova um monte de gente que, apesar de bom aspecto, boa verbalização, etc., fala... eu vim aqui porque eu não achei outra coisa. Não, ele não serve. Eu vim aqui porque eu gosto do que eu estou fazendo, porque é um prazer, efetivamente. E a gente encontra em alguns lugares gente com esse brilho no olho, que é tão gostoso, né? Quando você entra e vai perguntar, imagina você grávida agora, primeiro bebê, querendo procurar um monte de coisas, você encontra uma pessoa que quase que realiza os seus sonhos, né? Você pergunta, eu queria um casaquinho, ela diz, mas tem isso, tem aquilo, isso combina com não sei o quê. É prazeroso. O teu olho também brilha quando alguém tem esse tipo de atitude, de postura, né? É muito gostoso. E eu queria também entender sobre um movimento do varejo ainda que existe, e eu converso com muitas pessoas que passam por uma situação semelhante. Você falou para nós, deu o exemplo dos shoppings. Se a gente pensar aqui em São Paulo, e você que está me assistindo pode pensar aí na sua cidade, no seu estado, existem shoppings com preços e com atendimentos completamente diferentes. Tem shopping que você fala, eu preciso fazer uma compra, eu vou no shopping X, que eu sei que ali o atendimento talvez não seja tão incrível, mas ali eu vou ser muito prático, vou conseguir comprar e pagar por um preço mais barato. Mas tem aquele dia que você quer viver uma experiência, você sabe que você vai pagar um pouco a mais no café, mas você fala, naquele shopping é mais cheiroso, aquele shopping as pessoas me tratam melhor, estão sempre sorrindo. De fato, a gente vê essa diferença, às vezes em bairros até próximos, não é? É gritante, é muito diferente mesmo. E aí é aquela história, alguns já estão, digamos, num outro patamar, já estão mais preparados pensando que o futuro serão serviços e experiência. Porque esse é o futuro, né? Porque este é o futuro que a gente já vive. Você falou a palavra, a gente vive a experiência. Né? Então, esse tipo de coisa já tem vários praticando a experiência. E alguns ainda levando em consideração preço. E aí, às vezes, você vai, e eu ando o Brasil inteiro, né? Você vai em alguns lugares de comércio muito popular, que não estão te oferecendo nenhuma experiência, nem do cheirinho, nem do aconchego, às vezes nem até da higiene legal, mas a pessoa consegue fazer esta diferença. Né? Ela tem uma gentileza, ela tem um cuidado e assim por diante. Eu estava agora há pouco tempo numa cidade que chama Itapipoca, no interior do Ceará. E a gente foi tomar um café e foi muito interessante, porque eu fiz um comentário, eu disse, eu gosto de café com frescura, comentando com as pessoas que estavam juntos. E o rapaz que me atendeu foi até a parte da doceria e trouxe mais uma bolachinha de nada e botou no cantinho da xícara. E falou assim, como a senhora gosta de café com frescura, aqui está a nossa frescurinha. Então, ele fez no momento a diferença, olha a sacada do cara, de estar ali num lugar que era o quê? Uma padaria, um lugar super simples, onde a gente foi tomar um café. Então, você percebe que muito é do DNA. Um tanto são empresas já, ou shoppings, ou locais que já estão preocupados e vivendo o futuro na experiência. E outros é que a pessoa sabe que ela é o diferencial do local. Talvez anos passem e eu não esqueça da frescura da coisa. Está na pessoa, está na pessoa. Eu vou te perguntar já sobre isso, quem nasceu para isso. Mas antes eu queria entender uma coisa.
Eu queria entender o que engloba o atendimento, porque eu imagino e percebo que não é só esse cara a cara. O atendimento está em tudo. Para uma mulher, eu não sei para os homens, mas para uma mulher, eu tenho certeza que você vai concordar comigo, entrar num banheiro impecável é uma experiência muito boa em qualquer lugar que você estiver. Agora que eu estou gestante, a gente não tem muita opção, né? Por conta de como o bebê vai apertando a bexiga e tal. E às vezes você está num lugar que você não gostaria de usar o banheiro. Quando você entra e aquele banheiro está limpo, está impecável, está brilhando, você fica até aliviado. Não é verdade? É verdade. Faz parte do todo, não faz? Quer dizer, atendimento não é só a pessoa. São um conjunto de fatores que fazem com que você privilegie um estabelecimento ou outro, um local ou outro, né? É um conjunto de coisas. Então, a imagem é extremamente importante. A imagem de todo o local. Você vê que já há vários anos no Brasil, fora daqui se faz isso naturalmente, mas no Brasil se insiste com uma plaquinha escrito "Visite nossa cozinha", né? Porque aquela história, como é que eu posso entrar num restaurante onde a cozinha é uma bagunça? Verdade. Como é que eu sento à mesa se de repente eu fui ao banheiro e o banheiro é um horror? Se eles têm um banheiro para o público desorganizado, imagina como é a cozinha que a gente não vê, né? Então, o atendimento é acolhimento, na verdade. E acolhimento significa imagem, significa limpeza, significa organização, significam as coisas mais ou menos nos devidos lugares, desde você poder fazer um bom acolhimento na entrada, como um pagamento na saída, que você tenha as máquinas que você possa fazer o pagamento a seu serviço, a pessoa a seu serviço, tentando entender se você efetivamente gostou do estabelecimento, se tudo aquilo foi muito agradável, se foi realmente uma experiência. Né? Então, esse tipo de coisa é um conjunto muito grande. Quer dizer, a gente soma imagem do estabelecimento e profissional com um aspecto que é de capacitação. Aí, então, entram os aspectos mais individuais. Né? E aí eu quero te perguntar sobre isso. Tem gente que nasceu para coisa? Tem. Nossa, tem gente que às vezes você vê criança, né? Você vê na escola. Eu fui professora primária há muito tempo atrás e você via as crianças brincando, né, no mercadinho ou fazendo vendas, fazendo simulações, coisas assim. Você vê que a pessoa faz aquilo com tanta naturalidade que parece que ela já veio pronta. Né? Então, é muito interessante. E tem outros que vão aprendendo pela técnica. E hoje não tem como você não aprender pela técnica. Você tem cursos de graça, assim, do Sebrae, a todo tipo de coisa. Você entra na internet, pelo YouTube você tem informações. Significa que quem não nasceu com isso pode aprender? Pode aprender. Técnica também se aprende. E à medida que você vai praticando, o exercício vai transformando você numa pessoa cada vez melhor. Eu vou te perguntar já sobre internet, mas eu quero te fazer uma pergunta sobre uma outra tendência que eu percebo. Algumas marcas de supermercados, de atacados, onde você chega e pega a caixa e coloca o que você quer, estão indo na contramão do atendimento de fato. Você se vira e se você precisar de ajuda, só lá no caixa, talvez alguém responda a sua pergunta. O que é uma tendência também que cresce em outros países. Eu não gosto desse tipo de experiência, mas o preço é muito bom. O que falar sobre isso? Olha, é uma tendência natural e que vem para ficar. Não vai acabar o atendimento. As pessoas ainda privilegiam muito. Se você fizer um paralelo e pensar o seguinte, como eram as farmácias há 20 anos atrás? Não tinha nem autosserviço. Depois virou autosserviço e hoje, mesmo tendo autosserviço, voltam os profissionais de atendimento. As promotoras de beleza, as consultoras de maquiagem. Que estão lá na farmácia. Você foi comprar um remedinho, mas você sai com batom, né? Você sai com batom, você sai com uma base, com um blush e assim por diante. As pessoas precisam disso. Quem decide, na verdade, é o atendente. Você pesquisa tudo na internet, leva um monte de informação e aí, se a pessoa for confiável, se ela souber te ouvir e se ela efetivamente quiser prestar um excelente serviço, você sai de lá com a decisão, muitas vezes, auxiliada por este profissional. Verdade. Então, esta decisão ainda é grande. E se você pensar, tem uma outra corrente que, de alguma forma, ela funciona interessantemente para o pessoal que tem menos que 30 anos. Você pegar o jovem que tem menos de 30,
ele não tem paciência, ele não quer fazer nada, nem esperar nada, nem conversar com ninguém. Ele quer pegar o cartão, pagar, virar as costas e ir embora. Então, se você olhar, hoje, no norte do Paraná, tem uma rede de supermercados que ele já tem 12 checkouts individuais, como esses que a gente usa no banco para tirar dinheiro, de autoatendimento, aonde você chega, coloca a tua cestinha deste lado, passa os produtos no leitor óptico, pega a sua cestinha aqui, paga com cartão, vira as costas e vai embora. Você não olha para a cara de ninguém. Então, até 10 unidades ou até 10 itens diferenciados, você faz esse tipo de atendimento. Quando eles começaram esse teste há 5 anos atrás, ficava aquilo tudo vazio e ninguém ia. Hoje, tem mais gente no autoatendimento do que tem no caixa. E só não tem mais porque é limitado a 10 unidades. Senão todo mundo iria. Senão todo mundo ia. Se você pensar que o futuro do nosso varejo vai caminhar por essas duas coisas. O atendente ou a pessoa que vai te vender e te atender, ela vai ser meio que um conselheiro ou um consultor. Um consultor, perfeito. E o autoatendimento no que diz respeito à velocidade, agilidade e tudo mais, vão ser efetivamente as máquinas de atendimento. A Dinair Marques diz que não volta. Pronto, simples e curto. Muito bem, não volta. A Raíssa diz que talvez sim, caso precise muito do produto. O Ivo também está assistindo, obrigada. Luiz assistindo. O Juan diz que às vezes volta pela necessidade do produto. A Ângela disse, não, se não sabe atender, não quer vender. E a Marli falou que não volta, a menos que não tenha outra opção. Gostei disso que a Ângela falou, se não sabe atender, não quer vender. Dependendo do dia que eu tô, sabe, Silvia, se a pessoa trata mal, eu penso a mesma coisa. Você olha e você fala, não é possível, ela não quer vender. Quantas vezes eu fui a um lugar precisando comprar em que eu fui mal atendida e eu virei as costas e saí e comprei em outro lugar depois. A gente faz isso mesmo, né? Mesmo, não tem alternativa. Você só não faz, porque o pessoal disse na pesquisa, quando você não tem na cidade uma outra opção. E é na cidade. Se aqui em São Paulo, por exemplo, isso quase não acontece, né? Mas algumas cidades do Brasil, vários municípios, são difíceis. Mas se houver uma única opção, além do que aquela, a pessoa troca também. Então é aquela história, se não atende bem, não está lá para isso, o estabelecimento acaba, muitas vezes, perdendo efetivamente esse tipo de coisa. E hoje, com as mídias, é aquela história, se você foi mal atendido, você passa um WhatsApp para mim e diz, Silvia, eu fui mal atendida em tal lugar. Eu replico para todo mundo. Eu já gravo, eu estava numa construtora esses dias, eu já gravei ali, já não vem nessa loja, gente. Fui muito mal atendida. Então, esse tipo de coisa vira um viral, né? Rapidinho, assim. O teu amigo que mora no Japão fica sabendo que tal estabelecimento no Brasil não funciona legal no atendimento. Então, esse tipo de coisa hoje é muito interessante. E a gente vê quanto é valorizado o atendimento e a gentileza, né? Gentileza gera gentileza, verdade. Não tem jeito. Daqui a pouco eu vou falar sobre a internet porque eu acho importante, sobre a especialização dos consultores. Mas antes disso, Silvia, eu percebo que existe também uma linha. Você falou das novas gerações ou até mesmo daquele dia que a gente está com pressa e já sabe o que a gente quer. O vendedor, além de tudo isso que a gente está falando, ele tem que ter o time para saber quando não é para ficar falando demais também, porque tem dia que a gente não quer alguém ali querendo vender a loja inteira. Tem também essa questão, não tem? É verdade. É que aquela história, hoje em dia há uma pressão muito grande dos profissionais, porque eles têm que cumprir metas. Verdade. Então, muitas vezes, eles veem em alguns clientes um potencial para alguma venda adicional. E tão preocupados com a meta, esquecem de se preocupar com o fundamental, que é efetivamente o cliente, né? Então, este cuidado é importante que o vendedor tenha. Porque ele até pode te sugerir algum produto que talvez fosse necessário, que você talvez viesse a precisar, mas ele tem que ter um certo cuidado até onde ele vai, né? Muitas vezes você agradece a ele. Por exemplo, agora você vai ser mamãe, você entra na farmácia rapidinho, quer comprar só a fralda e ir embora. Se ele perguntar, precisa, por acaso, do lenço umedecido, precisa da pomada de assadura, pode ser que você tenha esquecido. Você vai ser altamente agradecida a ele, que você não vai chegar em casa e ter que voltar para buscar. Em outros casos, se você está muito com pressa, isso em vez de ser um agradecimento, é uma incomodação. Fala, não, eu não quero mais nada, eu quero a fralda e deu, né? Então, este cuidado, esta
percepção do vendedor é extremamente importante. Por isso que ele tem que observar sinais do cliente e ouvir. Né? Não adianta eu olhar para você, ela é gravidinha, eu vou oferecer um monte de coisa. Deixa eu ouvir o que ela quer. Né? E muitas vezes você já verbaliza, estou com pressa, pode me atender? Pronto. E tem sinais que a gente dá, né? Por exemplo, a fralda e acho que é só isso. Pronto, já é para ele. Será que você não precisa de mais alguma coisa? Você já deu uma brecha para eu te oferecer mais alguma coisa. Não esqueceu da pomada? Não, obrigada, tchau. A gente dá esse sinal muitas vezes, né? Sempre dá. Eu queria perguntar sobre a especialização e eu vou dividindo, assim como vocês dividem de vocês, as minhas experiências também. Isso aconteceu há muitos anos em uma perfumaria aqui perto. Vou te contar, se eu fui comprar, eu tinha feito luzes e na época, isso deve ter aí uns 7 anos, eu fazia progressiva. E eu fui comprar um shampoo desamarelador. E eu lembro que eu cheguei no estabelecimento e eu contei toda a história para minha consultora, né? Olha, eu quero tirar o amarelo do cabelo. Eu fiz a progressiva e ela deixou um pouco amarelo. A moça falou, olha, leve esse shampoo que os seus problemas serão resolvidos. Eu confiei nela, levei o shampoo. Eu nunca vou me esquecer. Eu cheguei em casa e passei o shampoo. Falei, nossa, meu cabelo ficou duro. Aí eu fui ler. E estava escrito que ele retirava qualquer outra química, ou seja, eu estava tirando, eu não queria tirar a progressiva, eu estava tirando a progressiva do cabelo. Eu voltei lá no dia seguinte, chamei ela e falei assim, a senhora sabe o que a senhora me vendeu? Eu fiquei muito brava, Silvia. Nunca mais eu fiz isso, sempre eu dou uma lida agora atrás, mas olha, faz 7 anos, me marcou e ela tá lá até hoje. Até hoje, se eu chego na perfumaria, eu fujo dela. É verdade. Olha que interessante. Talvez ela já tenha até se capacitado, né, Jaque? Mas mesmo assim, de qualquer forma, fugindo. é melhor, a gente não arrisca, né? O cliente não arrisca mesmo. Então, a credibilidade é muito importante. Se eu não sei, é melhor que eu diga, vamos verificar junto, ou vou perguntar para alguém que sabe, do que eu muitas vezes te sugerir uma coisa que pode não lhe servir. Porque este é um cliente que também não volta. Você ainda volta, talvez por conveniência do local, que é próximo e tal. Mas muitas vezes a gente também não volta, porque você tem aquele profissional e achando que os demais também são iguais. E nem sempre é. Tem outros que às vezes são mais atentos, mais caprichosos, mais até com mais atenção e com mais credibilidade, né? Ó, tá chegando aqui uma mensagem de quem está assistindo pelo YouTube, as pessoas estão participando, e uma dica de uma moça que foi vendedora é, não chama as mulheres de senhoras, porque elas não gostam de serem chamadas de senhoras até uma certa idade. É verdade isso também? Olha, tem uma série de coisas que a gente repete ad eterno, né? Então, assim, não chama de queridinha, não chama de meu bem, não chama de amorzinho, não chama de senhora. Quer dizer, tem um certo cuidado. Agora, na dúvida, se a pessoa tem mais idade, até por uma questão de precaução, é melhor chamar de senhora. Porque se você chama de você, tem gente que se ofende também. É complicado isso também, né? A maioria do pessoal que passou ali dos 50 quer ter 32. Então, assim, não, senhora está no céu, né? Mas se você chama de você, a pessoa te olha como quem diz, não lhe dei esta liberdade. Né? Então, na dúvida, melhor ainda continuar no senhora, porque aí a pessoa vai dizer, não, pode me chamar de você, você continua com esse tipo de coisa. Mas este ainda é o menos pior. O mais sério é quando o pessoal chama de meu amor. Você imagina você com seu marido fazendo uma compra e perguntando pro seu marido, meu amor, você quer este ou este creme para barba? Que negócio é esse? Né? Será que eles se conheciam? Gera um conflito do tamanho de um bonde. E gente, quando for vender, não paquera. Você falou uma coisa que é verdade. É verdade. Outro dia eu estava com meu marido no estabelecimento e a moça foi atender, eu já saí ali de onde eu estava, já colhei ali do lado, já para ver o atendimento que ela estava dando. Porque você não quer passar por um constrangimento desse, né? Meu bem, meu amor, não faz isso, né? Todas essas formas de tratamento, elas não são gentis, não são um sinônimo de atenção, não são um sinônimo de aproximação, nem nada disso. A atenção, muitas vezes, sem verbalizar, é melhor do que chamar de meu bem. E aí eu queria saber um pouquinho sobre a diferença de atender homens e de atender mulheres. Dependendo do que eu vou comprar, é lógico que eu fico muito mais à vontade com uma mulher do que com um homem. Isso conta também? Conta, mas às vezes a gente tem profissionais quase que
tão bons, tanto homens quanto mulheres, no que diz respeito ao atendimento, que eles quase que meio passam assexuados, entendeu? Maquiadores, tanto por pelo exemplo, conhecimento. né? Na maquiagem... O conhecimento se prepondera a esse tipo de coisa. Por exemplo, eu vou contar um caso para você. Há pouco tempo atrás, eu vi numa loja de venda de smartphones. E foi muito gozado, porque o pessoal disse assim, mas não tem nenhum homem para atender? Tinham várias atendentes, mulheres, e eu vi o rapaz dizendo assim, mas não tem homem? Ou seja, eles achando que alguém que mexesse com smartphone ou com tablet, etc., então não era capaz, tinha que ser homem, né? E aí a moça abriu a boca, mas ela deu um banho, o cara ficou... acabou comprando e ela acabou quase que montando o smartphone do cara, trocou o chip, fez todas as coisas. E aí, na saída, eu não resisti e disse para ele, pensou que mulher não entendia nada, né? E ele falou, isso daí acaba sendo um preconceito, né? É verdade. E é verdade. Ela foi tão boa que chegou no momento que eu acho que ele esqueceu que ela era homem ou mulher. Isso não faz diferença, o atendimento, né? A competência foi maior até do que a imagem que a pessoa estava passando. Silvia, a gente está caminhando para o final do nosso bate-papo, mas eu queria que você falasse sobre 2 tópicos muito importantes. Um deles é a necessidade desses consultores, portanto, se especializarem cada vez mais. Fala para nós. É verdade. Hoje em dia existe uma possibilidade enorme das pessoas acabarem se informando. Você tem toda a gama de informações pela internet, cursos de várias associações que dão os cursos gratuitos. Você tem cursos presenciais que muitas vezes as empresas, as indústrias oferecem às pessoas. Então, não há como, inclusive os próprios estabelecimentos hoje, mesmo quando eles não têm um treinamento organizado e tudo mais, o próprio gestor, às vezes antes de abrir a loja, se ele gastar 10, 15 minutos de manhã, ele qualifica hoje sobre uma coisa, amanhã sobre outra e no final é um aprendizado sequencial. Verdade. Então, não tem motivo para dizer que você não melhorou porque você não teve oportunidade. As oportunidades estão em todos os lugares. No teu local de estabelecimento, estão na mídia e estão nas revistas, estão em todos os lugares. Um canal de televisão, um programa como o teu, uma série de coisas que vão dando às pessoas uma série de informações que elas podem se qualificar melhor. Isso hoje não tem mais motivo. Não tem desculpa, né? Não tem desculpa. Silvia, para a gente finalizar, eu quero saber sobre a internet. Como você qualifica o atendimento na internet e que tipo de concorrência ele traz para as lojas físicas? Olha, ele já começa, o e-commerce no Brasil ainda ele está engatinhando um pouco. Fora do Brasil ele já é bem mais forte. Mas mesmo assim ele vem sendo vem num crescimento constante. Num primeiro momento, no que diz respeito à pesquisa de preço e num segundo momento para a população mais jovem, efetivamente na compra, tá? Isso vai crescer cada vez mais, principalmente nos produtos que são commodities, produtos de alimentação, vestuário. Quanta gente compra sapato, né? Você podia imaginar mulher comprando sapato pela internet? Jamais. Há 5 anos atrás, você ia imaginar que a gente estava pensando uma coisa maluca. Verdade. E hoje em dia é sensacional, todo mundo compra sapato pela internet, né? Pela comodidade, pela qualidade, pelo preço. E não tem o atendente lá te ajudando. Verdade. Né? Então, ela vem como um complemento. As duas coisas vão coexistir. Durante muito tempo, elas vão coexistir. Ai, eu sou tão arcaica. Eu até pesquiso na internet, mas eu gosto de comprar na loja ainda, acredita? Muitos de nós somos assim, né? É verdade. A minha mãe, por exemplo, compra tudo pela internet. Então, aí a inversão não é só faixa etária, faixa etária. É comodidade, é praticidade, é uma série de coisas. Então, este futuro vai coexistir. E é aquilo que a gente comentou. O consultor, a pessoa que tiver competência e que tiver presencialmente, ela vai sempre fazer a diferença. Tem até uma loja de eletrodomésticos, que eu estava comentando um pouco no intervalo, que é aquela história. Eles criaram uma consultora virtual, ela tem um nome e ela foi humanizada. Porque, no primeiro momento, quando ela foi iniciada, ela era um robô. Agora ela é um robô que conversa, chama você pelo nome, quase olha nos teus olhos. É um atendimento, né? É um atendimento. Então, você tem um atendimento via e-commerce, onde você tem toda a gama do presencial, inclusive deste robô, né? Olhando nos teus olhos, te chamando pelo nome e sendo totalmente humanizada.
O que você fala para mim continua sendo fundamental, a experiência. A gente a tem muita experiência quando compra, né? Silvia, prazer te receber aqui. Obrigada, muito obrigada. Muito bom te ver, te encontrar novamente. Quem quiser entrar em contato, tem o e-mail, que é siosso@uol.com.br e no Face, Silvia Osso, certo? Esses são os contatos, certo, né? isso mesmo. Prazer Obrigada, te receber aqui mais uma vez. Muito bom te encontrar. Muito da próxima obrigada. vez que você vier, Conte não sei comigo. se eu vou estar aqui, que você sabe, né? Teremos o Davi. Eu acho que já teremos o Davi. Vai ser uma gracinha ter o Muito Davi obrigada, aqui, viu? tá? Sucesso para você. Ótima tarde. Obrigada, Jair.